Essas três ações estão quase de graça, mesmo com a bolsa no Brasil nas máximas históricas, já que recentemente o Ibovespa chegou a tocar os 140 mil pontos pela primeira vez. Apesar disso tudo, ainda existem empresas muito baratas e nesse vídeo eu quero te revelar três delas, além de te ensinar a encontrar ações descontadas na bolsa. Bora pro vídeo que eu vou te explicar. Boa, e de cara já vamos entrar na primeira empresa do vídeo aqui, que é a ISA CETIP, de código ISAE3. E aí, para contexto, essa empresa aqui que chegou a cair 12%, mesmo considerando os dividendos nos últimos 12 meses, mas que nos últimos 6 meses está meio estável e subindo devagar ali, com a alta de 4%. Se a gente observar o que é que essa empresa teve de resultado no primeiro tri já de 2025, a gente vai ver um lucro líquido que foi de 337 milhões, representando uma queda de 17%, então piorando ali em relação ao ano passado, e ficando inclusive abaixo do que o mercado esperava. Mas apesar disso, a geração de caixa medida pelo EBITDA da empresa, essa na verdade subiu em quase 3%, mostrando ali uma melhora na margem da geração de caixa também, tocando os 81%. E aqui tem um ponto interessante, quando a gente fala de margem EBITDA de 81%, isso quer dizer que a cada 100 reais que a empresa vende, 81 ficou de geração realmente de caixa da empresa. Ou seja, nesses 19 reais você já tirou custos de produção, custos diretos, custo indireto, custo comercial da empresa, custo de sistema, custo com pessoas, e a única coisa que você precisa colocar agora são os juros de dívida que a empresa tem, a amortização e depreciação e os impostos também, após essa geração de caixa EBITDA. Então, em geral, quando a gente olha uma margem EBITDA de 81%, a gente entende que essa é uma empresa com custos operacionais muito controlados em relação à receita. Só que um grande ponto que fez com que o mercado descontasse um pouco essa empresa para baixo nos últimos tempos foi o aumento do endividamento que aconteceu para suportar o atual crescimento da companhia. Ou seja, resumo da ópera, ela está apresentando resultados consistentes e sólidos, apesar do lucro estar menor. O que a gente vê da média da recomendação dos analistas para essa empresa é que alguns recomendam compra, mas na grande parte, a maioria está neutro e até pensando em venda para a empresa. Só que aqui no Clube do Valor, a gente não toma nenhuma decisão somente com base em narrativas ou muito menos no que a gente acha que vai acontecer com o resultado da empresa. Para a gente encontrar ações baratas de verdade, sem cair em viés emocionais nem narrativas do mercado, a gente precisa olhar para dados que já são comprovados com o tempo. Mais especificamente, o que a gente gosta de olhar aqui na empresa é o famoso múltiplo EV/EBITDA, que mede a capacidade de geração de caixa de uma empresa comparado com o seu valor do mercado. Já vou te explicar mais sobre isso. E nesse momento, a ISA CETIP está com cerca de 5,5 de EV/EBITDA. E ao calcular o valor inverso desse múltiplo aqui, a gente chega no Earning Yield, que atualmente está em quase 18% para o caso da ISA CETIP, colocando ela entre as 20 empresas mais baratas da bolsa nesse momento. E aí a gente fala tudo isso e eu sei que muita gente pensa, tá, Felipe, mas a gente tá vendo a bolsa na máxima. Será que ainda dá para encontrar ações baratas mesmo assim? Principalmente porque o principal argumento para mostrar que a bolsa estava barata há alguns anos era o preço sobre lucro do Ibovespa, que já se recuperou um pouco. Já não está mais tão baixo quanto a gente já viu no passado. E o que a gente vê nesse momento é que desde o começo de 2025 a bolsa já sofreu uma recuperação muito forte, valorizando cerca de 16%. Chegando inclusive a tocar ali os 140 mil pontos no dia 20 de maio. E é exatamente nesse momento que algumas pessoas caem em duas ciladas possíveis. A primeira delas é começar a confiar agora muito mais no mercado de ações porque ele está subindo e decidir comprar ações agora. E o segundo tipo de cilada é aquelas pessoas que acreditam que porque a bolsa já subiu demais, também não tem mais nada barato e aí não faz sentido comprar nada. E é justamente nesse ponto que eu preciso dar um passo atrás contigo e lembrar que o Ibovespa é formado ali por cerca de 60, 65 empresas. Muitas delas, inclusive, com a variação que tem ficado muito mais positiva nos últimos dias. Só que se a gente olha somente para a média de preço do mercado como um todo, a gente vai estar considerando nessa amostra tanto empresas caras quanto empresas baratas. O jogo aqui é encontrar uma forma de procurar as empresas baratas independente do que esteja acontecendo no mercado. E para fazer isso, por exemplo, tem muita gente que olha para os indicadores de preço sobre lucro, de preço por valor patrimonial, que já é um começo, mas não são os múltiplos que a gente gosta mais. Principalmente porque quando a gente olha somente para o lucro, no caso do PL ali, a gente vê certas distorções que nem sempre dizem o que a empresa está passando no momento, como a gente acabou de ver no caso da própria ISA Energia. E é por isso que a gente encontrou muito mais resultado olhando para o EV/EBITDA das companhias, que na hora de comparar o que é que a empresa gera de resultado com o quanto ela vale no mercado, considera também na conta as dívidas que ela tem atualmente e o caixa que ela carrega na companhia, e assim a análise financeira fica um pouco mais aprofundada. E aí vamos dizer que a gente tem aqui um múltiplo de EV/EBITDA em torno de 5 mais ou menos, que é o que a gente tá vendo. Ora, em linhas muito simplificadas, o que esse número diz pra gente é que somente com a geração de caixa que essa empresa tem hoje, daqui a 5 anos ela vai conseguir gerar só com a operação dela o que ela vale no mercado hoje. Agora, imagina que acontece um problema muito grande com a empresa, que ela perde capacidade
capacidade de gerar caixa ao longo do tempo. O EBIT dela mergulha, cai pra caramba. O que a gente vai ver acontecer com um EV/EBIT como esse é esse número mudar para 10, para 15, para 20. Ou seja, precisaria de muito mais tempo para aquela empresa daquele jeito retornar o valor que ela tem de mercado. E é justamente por encarar o mercado dessa forma muito mais quantitativa, sistemática, olhando para dados, que fica muito mais fácil se blindar dos próprios viés emocionais para, independente do cenário, encontrar as ações baratas. E quando a gente olha o resultado histórico de se investir assim em ações do Brasil, a gente vai ver que, puxando de 2005 para cá, a estratégia das 20 ações mais baratas da bolsa teve um retorno de mais de 16% ao ano. E mesmo descontando a inflação, a gente está falando de mais de 9%. Ou seja, uma performance praticamente 3 vezes melhor do que o índice Ibovespa no mesmo período. O que mostra que investir com base em critérios quantitativos te diz exatamente sempre o que você deve fazer para não restar dúvidas sobre a narrativa do mercado. E foi exatamente essa filosofia que a gente usa há quase 10 anos aqui no Clube do Valor e que permitiu com que a gente se tornasse a maior consultoria de investimentos fora do eixo Rio-São Paulo. Atualmente com mais de 4 bilhões de reais sob consultoria e gestão aqui no clube. E eu tô te dizendo isso unicamente porque se você quiser a nossa ajuda diretamente para olhar para a tua carteira de investimentos de forma individual e ver como você pode investir cada vez melhor, tudo com base nos nossos fundamentos de investimentos, aí eu preciso te convidar para uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço de 1 hora, onde um dos nossos especialistas treinados vai fazer isso junto contigo, considerando o teu patrimônio atual e o teu perfil de investidor. Para você participar é completamente gratuito, a única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, vamos para a segunda ação do vídeo, essa daqui que também caiu de 12 meses para cá, em cerca de 13%, mesmo considerando o dividendo. E se a gente tirasse os dividendos dessa conta, a gente veria ali uma queda de, na verdade, 20% no último ano. E boa parte disso vem porque o lucro da empresa já tinha caído quase pela metade no fim do ano passado. E a receita líquida da empresa também ficou 13% abaixo das estimativas. Na virada desse ano, a coisa continuou parecida. A queda no lucro no início de 2025 também foi de cerca de 51% e a receita líquida também caiu cerca de 6%. Segundo o CEO da própria companhia, existe uma explicação por trás dessas quedas, que seriam a quebra da safra no Cerrado, já que essa empresa está muito fortemente relacionada ao agro do Brasil, a retração dos preços da soja e do milho e a manutenção dos juros do Brasil em patamar muito elevado, o que coloca a empresa numa situação meio complexa, já que ela não tem controle nenhum sobre a safra e sobre o clima que vai vir no Brasil. O fato é que, por causa disso, teve muita gente que passou a ver a empresa com um cenário desafiador e mais negativo. Agora, por que é que essa empresa está sendo citada aqui no vídeo? Ora, de novo a gente volta para os números, para os dados. O EV/EBIT atual dessa empresa mostra que ela segue muito descontada, mesmo considerando a geração de caixa atual que a companhia tem. E é por isso que ela está com earning yield de quase 20%, colocando ela facilmente entre as 20 empresas mais baratas da bolsa. Eu tô falando aqui das ações da Kepler Weber, de código KEPL3. Ok, aqui tu já entendeu duas coisas. A primeira é que investir em ações descontadas realmente gera resultado no longo prazo, apesar de você nem sempre comprar as ações que vão estar mais hypadas e sendo bem faladas no mercado. Agora eu sei que muita gente pergunta, tá, Felipe, mas o que é que se faz com essas ações ao longo do tempo? Quando é que eu vou saber a hora de vender, de comprar? E é aqui que entra o fator mais importante de quem está aplicando uma estratégia sistemática como essa na prática, que é o que a gente chama de rebalanceamento. O primeiro passo é você encontrar as ações mais baratas da bolsa nessa estratégia, por exemplo, e colocá-las na sua carteira. Agora, depois disso, essa estratégia em específico pede que a cada 3 meses você renove as ações mais baratas na sua carteira. O que significa que a cada trimestre você vai tirar uma foto da sua carteira, ver quais são as empresas que não estão mais entre as 20 mais baratas da bolsa, que são as que deveriam ser vendidas para colocar as mais baratas no lugar delas. Algo muito parecido com isso aqui que a gente chama de rebalanceamento intraclasse da sua estratégia. Ah, Felipe, mas tem que considerar os custos aqui dessas operações. Às vezes você vai pagar algum imposto de renda. E isso é verdade, só que todo o resultado que eu já te mostrei dessa estratégia no passado, ele já considera os rebalanceamentos periódicos que você precisa fazer na tua carteira. Essa é a única forma de se manter enquadrado com os ativos certos dentro da tua carteira. Beleza, então você entendeu como é que você faz para a tua carteira de ações aqui. Agora, se você quiser entender como é que você pode chegar até a dobrar o teu potencial de retorno do teu investimento, da tua carteira de investimentos como um todo, aí eu preciso te convidar para uma aula gratuita que o meu sócio, Ramiro Gomes Ferreira, e fundador aqui do Clube do Valor, vai te dar para te mostrar as 3 mudanças que você precisa fazer ainda nesse ano na tua carteira de investimento, para chegar a mais do que dobrar esse potencial de retorno. Essa aula vai acontecer já na próxima terça-feira. Para você participar é totalmente gratuito, é só clicar no segundo link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Beleza? Bora para a terceira ação do vídeo, essa aqui que teve uma valorização nos últimos 12 meses, mais de 17%. E aí, para entender um pouco como ela tá, vamos olhar para os resultados recentes do primeiro TRI de 2025. Essa empresa aqui que apresentou um prejuízo
prejuízo líquido no começo desse ano. E muito disso aconteceu porque ela foi afetada negativamente pelas chuvas no período desse primeiro tri, além dos custos dos produtos que a empresa comercializa que aumentaram muito. E aqui veio algo ainda mais surpreendente. Apesar do lucro líquido ter ficado negativo, o lucro bruto da empresa, que é o resultado de tudo que uma empresa vendeu, subtraído os custos que ela teve com aquela produção, foi de mais de 1 bi. E é aqui que entra a principal explicação da empresa para ter tido prejuízo nesse trimestre, que está na variação cambial. Como o dólar caiu bastante e essa empresa está bem atrelada à moeda, ela sofreu na linha final do balanço. Mas um lado positivo dessa história é que hoje a dívida da empresa está extremamente controlada, ela tem mais caixa do que dívida nesse momento, uma alavancagem ali negativa e ficando cada vez mais negativa porque o caixa aumentou. Ou seja, a gente começa a entender que a empresa está fazendo o trabalho dela de colocar dinheiro para dentro, só que o cenário externo atrapalhou um pouco o resultado do começo do ano. Talvez por isso que a recomendação da maioria das casas de análise hoje é como neutra. Agora, por que ela está sendo citada aqui? De novo, a gente volta para os números. O EV/EBITDA da companhia está em cerca de 4,8 nesse momento, que é um dos mais baixos desde 2022, o que coloca ela com um earning yield de praticamente 17%, estando entre as 20 empresas mais baratas da bolsa. Eu estou falando aqui da CSN Mineração, a Semin3. Dito tudo isso, me conta aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo, se o conteúdo fez sentido para você. Eu quero ouvir o que vocês tinham a dizer. Agora, se você quiser aprender a montar uma carteira de investimentos, mesmo que você esteja começando do zero, aí eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes. Eu vou estar esperando por lá.